Ana sempre teve uma rotina sagrada com seu filho Miguel. Todas as noites após o jantar, ela o ajudava com o dever de casa, dava banho, contava uma história e o colocava para dormir com um beijo na testa. Era um ritual que os unia desde que Miguel era bebê e que se tornara ainda mais precioso depois do divórcio difícil que ela enfrentara 2 anos antes. Naquela terça-feira chuvosa de outubro, tudo parecia normal. Miguel, de apenas 8 anos, havia jantado em silêncio, mais quieto que o costume. Ana atribuiu isso ao cansaço da escola e não deu muita importância. Mas quando chegou a hora de dormir, algo diferente aconteceu. O menino segurou a mão da mãe com mais força que o habitual e, com os olhos brilhando, tirou do bolso do pijama um papel cuidadosamente dobrado. "Mãe, eu escrevi isso para você, mas só lê quando eu estiver dormindo, tá bom?" A voz dele tremeu um pouco e Ana sentiu um aperto no coração. Ela pegou o bilhete, beijou a testa do filho e prometeu que leria depois. Miguel sorriu, abraçou-a forte e se encolheu debaixo das cobertas. Ana apagou a luz, deixou a porta entreaberta como sempre fazia e caminhou até a sala. Sentada no sofá, desgastado, que testemunhara tantos momentos difíceis, Ana desdobrou o papel com mãos trêmulas. Era uma folha de caderno arrancada com pressa, com as bordas irregulares. A letra era trêmula, típica de uma criança aprendendo a escrever em letra cursiva. Mas o que estava escrito ali fez o mundo de Ana desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto antes mesmo que ela terminasse a primeira linha. O que aquele bilhete continha mudaria tudo entre eles para sempre. Antes de continuar com essa história que vai tocar seu coração, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você está assistindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou qualquer outra cidade do Brasil, deixa aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você está vindo de Portugal, Angola, Moçambique ou qualquer outro país de língua portuguesa, comenta também. Adoro saber que nossa comunidade está espalhada por tantos lugares maravilhosos. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui você encontra histórias reais que emocionam, inspiram e nos fazem refletir sobre a vida. Ah, e não esquece de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, amam uma boa história. Agora me conta, você já recebeu ou escreveu um bilhete que mudou tudo? Aquele tipo de mensagem que marca para sempre? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler suas histórias também. Vocês não têm ideia de como seus comentários me emocionam e me dão força para continuar trazendo essas histórias para vocês. A história de hoje é sobre Ana, uma mãe solo que lutava todos os dias para criar seu filho com dignidade. E Miguel, um menino de 8 anos, que guardava um segredo que estava pesando demais em seu coração. O bilhete que ele entregou naquela noite revelaria não apenas um segredo, mas também a profundidade do amor entre mãe e filho. Prepare os lencinhos, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não espera. Vamos lá. Ana tinha 32 anos e trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas diferentes para conseguir pagar as contas e manter Miguel em uma escola particular. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava o café da manhã e o almoço, arrumava a casa, deixava Miguel na escola e seguia para o trabalho. Sua rotina era exaustiva, mas ela nunca reclamava. Tudo o que fazia era por amor àquele menino de olhos castanhos e sorriso tímido que iluminava sua vida. O divórcio havia sido traumático. Roberto, seu ex-marido, tornara-se violento nos últimos anos de casamento, especialmente quando bebia. Ana aguentou calada por muito tempo, com medo de destruir a família, até que uma noite ele avançou em Miguel. Foi a gota d'água.
Ela pegou o filho, algumas roupas e saiu de casa naquela mesma madrugada. Dormiram na casa de uma amiga por 3 meses até conseguirem alugar um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro simples. Miguel era uma criança doce e sensível. Adorava desenhar, ler gibis e brincar com seus carrinhos. Na escola era um aluno mediano, mas muito querido pelos professores por sua educação e gentileza. Ele nunca dava trabalho à mãe, nunca pedia brinquedos caros ou roupas de marca como os colegas. Parecia entender, mesmo tão pequeno, a luta diária que Ana enfrentava para manter os dois de pé. Desde a separação, o menino havia se tornado ainda mais quieto. Ana percebia que ele sentia falta do pai, apesar de tudo. Roberto havia desaparecido completamente de suas vidas, não pagava pensão e nunca mais tentara contato. Era como se eles nunca tivessem existido para ele. Nas datas especiais, como aniversário e Dia dos Pais, Miguel ficava cabisbaixo e Ana sentia uma dor profunda por não poder preencher esse vazio. Mas mãe e filho tinham um ao outro, e isso fortalecia Ana nos momentos mais difíceis. Ela sempre conversava abertamente com Miguel, explicava que o amor deles era suficiente e que seriam felizes juntos. O menino sempre concordava com a cabeça, abraçava a mãe e dizia que ela era a melhor mãe do mundo. Mas Ana percebia uma tristeza guardada naqueles olhos infantis, algo que ele não conseguia expressar com palavras. Nos últimos meses, Ana havia notado que Miguel estava ainda mais introspectivo. Chegava da escola e ia direto para o quarto. Brincava menos, sorria menos. Ela tentava conversar, perguntava se estava acontecendo algo na escola, se alguém estava importunando ele, mas Miguel apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Ana sabia que não estava, mas não queria pressioná-lo. Naquela terça-feira específica, quando Miguel a procurou no final do dia com aquele bilhete, Ana sentiu que finalmente descobriria o que estava pesando no coração do filho. Ela tinha medo do que poderia ler, mas também um misto de alívio por ele estar se abrindo. Durante o jantar, observou cada movimento do menino, cada expressão. Ele mal tocou na comida, empurrava o arroz de um lado para o outro do prato. Mãe, você me ama? A pergunta saiu do nada, pegando Ana de surpresa. Ela largou o garfo e segurou as mãos pequenas do filho. Mais que tudo nesse mundo, meu amor. Você é a razão da minha vida. Por que está perguntando isso? Miguel engoliu em seco, os olhos marejados. Só queria ter certeza. E então, ele voltou a empurrar a comida pelo prato, deixando Ana completamente aflita. Após o banho, quando chegou o momento de dormir, foi que Miguel entregou o bilhete. Ana percebeu que as mãos dele tremiam e que havia um peso enorme naquele simples gesto. Ela queria abrir o papel imediatamente, mas respeitou o pedido do filho. Esperou ele adormecer, ou pelo menos fingir que estava dormindo, para então ler as palavras que mudariam tudo. Sentada na sala, com apenas a luz fraca da luminária ao lado do sofá, Ana finalmente abriu o bilhete. A primeira linha já foi suficiente para as lágrimas começarem a cair. Querida mãe, começava o bilhete com a letra caprichada de Miguel. Eu preciso te contar uma coisa que está me deixando muito triste. Na escola, meus colegas ficam falando que eu não tenho pai, que meu pai foi embora porque não gosta de mim. Eles dizem que eu sou diferente porque só tenho mãe e que você deve ter feito algo muito ruim para ele ir embora. Ana sentiu uma dor aguda no peito. Ela sabia que as crianças podiam ser cruéis, mas não imaginava que Miguel estava sofrendo bullying por causa da separação. Continuou lendo, as lágrimas embaçando sua visão. Eu fico muito bravo quando eles falam isso, mãe, porque eu sei que você é a melhor pessoa do mundo. Você trabalha tanto, acorda cedo, chega cansada em casa, mas sempre tem um abraço e um sorriso para mim. Você nunca esquece de fazer meu lanche favorito, nunca deixa faltar nada.
Então eu não entendo por que eles falam essas coisas ruins. A letra começava a ficar mais trêmula, como se Miguel estivesse chorando enquanto escrevia. Ana imaginou seu filho, sozinho no quarto, derramando seu coração naquele papel, e sua dor se multiplicou. Mas o que eu queria mesmo te contar é outra coisa, mãe. Tem uma coisa que eu faço escondido há muito tempo e eu tenho vergonha. Toda noite, quando você acha que eu estou dormindo, eu fico orando para Deus. Eu peço para Ele fazer você ser feliz, porque eu vejo como você fica triste às vezes, mesmo quando tenta esconder de mim. Ana levou a mão à boca, abafando um soluço. Ela sempre tentara ser forte na frente do filho, mas aparentemente não havia conseguido enganá-lo. As crianças percebem tudo. Eu oro, pedindo para você não precisar trabalhar tanto, para não ficar tão cansada. Peço para aparecer um trabalho melhor, que pague mais e que você não precise limpar a casa dos outros. Não é porque eu tenho vergonha do seu trabalho, mãe. Eu tenho muito orgulho de você. É porque eu sei que você cansa, que suas costas doem, e eu queria que você pudesse descansar mais. As mãos de Ana tremiam tanto que ela precisou apoiar o papel no colo para continuar lendo. Cada palavra era uma punhalada de amor e dor ao mesmo tempo. Eu também oro pedindo para eu ser mais inteligente, para tirar notas melhores e você ficar orgulhosa. Eu sei que você gasta dinheiro com minha escola particular, e eu prometo que vou me esforçar mais. Vou estudar bastante para um dia ter um trabalho bom e cuidar de você, do jeito que você cuida de mim agora. Ana não conseguia mais segurar os soluços. Chorava copiosamente, o coração partido e remendado ao mesmo tempo pelas palavras do filho. Mas tem uma coisa que eu oro mais que tudo, mãe. Eu peço para Deus não deixar você ficar doente, não deixar nada de ruim acontecer com você, porque se você não estiver aqui, eu não sei o que vai ser de mim. Você é tudo que eu tenho, mãe. Eu não preciso de pai, não preciso de nada, só preciso de você. As lágrimas molhavam o papel agora, manchando algumas palavras. Ana tentava se controlar para não acordar Miguel com seu choro, mas era impossível. A próxima parte do bilhete revelaria algo ainda mais impactante. Mãe, eu escrevi esse bilhete hoje, porque amanhã tem uma apresentação na escola para o Dia das Mães. Eu fiz um desenho de nós dois e vou ler um texto. Mas eu queria que você soubesse antes o quanto eu te amo, o quanto você é importante. Os outros meninos vão ter pai e mãe lá, mas eu não me importo. Eu tenho a melhor mãe do mundo e isso vale por 2. Ana mal conseguia respirar. Continuou lendo, ansiosa pelo final. Eu só queria te pedir uma coisa, mãe. Não fica triste por eu não ter pai. Não se culpa por nada. Você é suficiente. Você é mais que suficiente. Você é minha heroína. Eu te amo mais que todos os brinquedos do mundo, mais que todos os doces, mais que tudo. Obrigado por ser minha mãe. Seu filho que te ama infinito, Miguel. Ana não conseguiu mais se conter. Ela se levantou do sofá e correu até o quarto do filho. Miguel não estava dormindo. Quando Ana entrou no quarto com o bilhete nas mãos e o rosto molhado de lágrimas, ele estava sentado na cama, abraçando seu ursinho de pelúcia desgastado. Os olhos dele também estavam vermelhos e estava claro que havia estado chorando. Mãe e filho se olharam por um longo momento e então Ana abriu os braços. Miguel correu para o colo da mãe como nunca havia corrido antes. Ela o abraçou com tanta força que parecia querer protegê-lo de todo o mal do mundo. Eles choraram juntos, sem palavras, apenas sentindo o amor um pelo outro pulsar naquele abraço. Ana acariciava os cabelos do filho, beijava seu rosto, murmurava palavras de amor entre os soluços. Meu filho, meu amor, minha vida. Ana conseguiu finalmente falar. Você não tem ideia do quanto esse bilhete significa para mim. Não tem ideia de como você me faz forte, de como você é a razão de eu acordar todo dia e enfrentar o mundo. Miguel se aconchegou mais no colo dela, pequeno e frágil como um passarinho. Mãe,
Eu tive medo de você ficar brava por eu estar orando escondido. Ana afastou o filho um pouco para poder olhar em seus olhos. Segurou o rosto dele entre as mãos com ternura. Braba, meu amor, eu estou orgulhosa. Você é a criança mais incrível, mais amorosa, mais especial que eu poderia ter. Mas agora eu preciso te contar algumas coisas importantes e quero que você me escute com atenção, está bem? Miguel assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ana respirou fundo, organizando os pensamentos. Sabia que precisava ser honesta, mas de uma forma que uma criança de 8 anos pudesse compreender e processar. Primeiro, sobre seu pai. O que aconteceu entre mim e ele não tem nada a ver com você. Nós nos separamos porque não éramos bons um para o outro, porque a gente se machucava. Mas isso nunca foi culpa sua. Você é perfeito, Miguel. Qualquer pai teria orgulho de ter um filho como você. Se ele escolheu ir embora, a perda é dele, não nossa. O menino escutava atentamente, processando cada palavra. Ana continuou. E sobre as crianças na escola que ficam falando coisas ruins? Meu filho, tem muitos tipos de família no mundo. Tem família com pai e mãe, tem família só com mãe, só com pai, com avós, com 2 pais, 2 mães. O que faz uma família ser especial não é a quantidade de pessoas, é o amor que existe nela. E nós temos muito amor, não temos? Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Miguel. Temos sim, mãe, muito amor. Ana beijou sua testa. Então, você não precisa se sentir diferente ou menos que ninguém. Você é completo, nossa família é completa. E se alguém falar algo ruim, você pode dizer que tem a mãe mais guerreira do mundo, que luta como uma leoa para cuidar de você. É verdade, mãe. Você é uma leoa. Miguel sorriu mais abertamente agora, e Ana sentiu seu coração se aquecer. Mas ela precisava abordar outro ponto, talvez o mais importante. Agora, sobre suas orações, meu amor. Não pare nunca de orar. Suas orações são lindas e Deus certamente está escutando cada uma delas. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você não precisa carregar minhas preocupações. Você é uma criança e seu trabalho é ser criança. Brincar, estudar, se divertir, crescer. Deixa as preocupações de adulto comigo, tá bom? Miguel hesitou antes de responder. Mas mãe, eu me preocupo com você. Eu vejo quando você chega cansada, quando você conta as moedas para ver se dá para comprar as coisas. Eu não consigo não me preocupar. Ana sentiu os olhos marejarem novamente. Como aquele menino conseguia ser tão maduro e tão criança ao mesmo tempo? Eu sei que você se preocupa, meu amor, e isso mostra o coração imenso que você tem. Mas eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho você. Você é minha maior riqueza, meu maior tesouro. Não me importa se eu tenho que trabalhar em 3 casas ou em 10. Tudo vale a pena quando eu chego em casa e vejo seu sorriso. Mesmo quando eu tiro nota baixa em matemática, Miguel perguntou com um sorriso maroto. Ana riu, enxugando as lágrimas. Mesmo quando você tira nota baixa em matemática, mas vamos estudar juntos para você melhorar, combinado? Eles apertaram as mãos selando o acordo, e então Miguel fez uma pergunta que pegou Ana de surpresa. Mãe, você vai na apresentação da escola amanhã? Eu sei que você trabalha e que é difícil você folgar. Ana interrompeu imediatamente. Miguel, olha para mim. Não existe nada nesse mundo que me impeça de estar lá amanhã. Nada. Eu vou conversar com as patroas. Vou explicar, mas eu estarei lá. Não perderia esse momento por nada. O rosto de Miguel se iluminou com a maior felicidade. Eles ficaram conversando por mais 1 hora, Ana respondendo todas as perguntas de Miguel, dissipando seus medos, reforçando seu amor. Quando finalmente o menino começou a ficar com sono, ela o deitou novamente, cobriu-o com carinho e ficou ali, segurando sua mão até ele adormecer de verdade.
Antes de sair do quarto, Ana guardou o bilhete cuidadosamente na gaveta da sua própria cômoda. Aquele papel seria preservado para sempre. Na manhã seguinte, Ana ligou para as 3 patroas e conseguiu reorganizar seus horários. Ela estaria na escola de Miguel, na primeira fila, aplaudindo seu filho com o maior orgulho do mundo. Quando chegou a hora da apresentação, Miguel subiu ao palco com seu desenho nas mãos, uma figura feminina com uma capa de super-herói e um menino ao seu lado, ambos sorrindo. O título do desenho era simples: Minha Mãe, Minha Heroína. Ana chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas de pura alegria e orgulho. Quando Miguel leu o texto que havia preparado para a turma, falando sobre sua mãe guerreira, que trabalhava duro e o amava incondicionalmente, Ana percebeu que havia muitas outras mães na plateia enxugando lágrimas também. Ela não estava sozinha. Muitas mulheres ali tinham suas próprias batalhas, suas próprias lutas. Aquele bilhete, escrito com a letra trêmula de uma criança de 8 anos, havia transformado algo em ambos. Miguel aprendeu que podia se abrir com sua mãe sem medo, e Ana aprendeu que, apesar de todas as dificuldades, estava fazendo um trabalho incrível. O amor deles era mais forte que qualquer adversidade, mais poderoso que qualquer julgamento. E juntos, mãe e filho eram invencíveis. Miguel não estava dormindo. Quando Ana entrou no quarto com o bilhete nas mãos e o rosto molhado de lágrimas, ele estava sentado na cama, abraçando seu ursinho de pelúcia desgastado. Os olhos dele também estavam vermelhos e estava claro que havia estado chorando. Mãe e filho se olharam por um longo momento e então Ana abriu os braços. Miguel correu para o colo da mãe como nunca havia corrido antes. Ela o abraçou com tanta força que parecia querer protegê-lo de todo o mal do mundo. Eles choraram juntos, sem palavras, apenas sentindo o amor um pelo outro pulsar naquele abraço. Ana acariciava os cabelos do filho, beijava seu rosto, murmurava palavras de amor entre os soluços. Meu filho, meu amor, minha vida. Ana conseguiu finalmente falar. Você não tem ideia do quanto esse bilhete significa para mim. Não tem ideia de como você me faz forte, de como você é a razão de eu acordar todo dia e enfrentar o mundo. Miguel se aconchegou mais no colo dela, pequeno e frágil como um passarinho. Mãe, eu tive medo de você ficar brava por eu estar orando escondido. Ana afastou o filho um pouco para poder olhar em seus olhos. Segurou o rosto dele entre as mãos com ternura. Braba, meu amor, eu estou orgulhosa. Você é a criança mais incrível, mais amorosa, mais especial que eu poderia ter. Mas agora eu preciso te contar algumas coisas importantes e quero que você me escute com atenção, está bem? Miguel assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ana respirou fundo, organizando os pensamentos. Sabia que precisava ser honesta, mas de uma forma que uma criança de 8 anos pudesse compreender e processar. Primeiro, sobre seu pai. O que aconteceu entre mim e ele não tem nada a ver com você. Nós nos separamos porque não éramos bons um para o outro, porque a gente se machucava. Mas isso nunca foi culpa sua. Você é perfeito, Miguel. Qualquer pai teria orgulho de ter um filho como você. Se ele escolheu ir embora, a perda é dele, não nossa. O menino escutava atentamente, processando cada palavra. Ana continuou. E sobre as crianças na escola que ficam falando coisas ruins? Meu filho, tem muitos tipos de família no mundo. Tem família com pai e mãe, tem família só com mãe, só com pai, com avós, com 2 pais, 2 mães. O que faz uma família ser especial não é a quantidade de pessoas, é o amor que existe nela. E nós temos muito amor, não temos? Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Miguel. Temos sim, mãe, muito amor. Ana beijou sua testa. Então, você não precisa se sentir diferente ou menos que ninguém. Você é completo, nossa família é completa.
E se alguém falar algo ruim, você pode dizer que tem a mãe mais guerreira do mundo, que luta como uma leoa para cuidar de você. É verdade, mãe. Você é uma leoa. Miguel sorriu mais abertamente agora, e Ana sentiu seu coração se aquecer. Mas ela precisava abordar outro ponto, talvez o mais importante. Agora, sobre suas orações, meu amor. Não pare nunca de orar. Suas orações são lindas e Deus certamente está escutando cada uma delas. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você não precisa carregar minhas preocupações. Você é uma criança e seu trabalho é ser criança. Brincar, estudar, se divertir, crescer. Deixa as preocupações de adulto comigo, tá bom? Miguel hesitou antes de responder. Mas, mãe, eu me preocupo com você. Eu vejo quando você chega cansada, quando você conta as moedas para ver se dá para comprar as coisas. Eu não consigo não me preocupar. Ana sentiu os olhos marejarem novamente. Como aquele menino conseguia ser tão maduro e tão criança ao mesmo tempo? Eu sei que você se preocupa, meu amor, e isso mostra o coração imenso que você tem. Mas eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho você. Você é minha maior riqueza, meu maior tesouro. Não me importa se eu tenho que trabalhar em 3 casas ou em 10. Tudo vale a pena quando eu chego em casa e vejo seu sorriso. Mesmo quando eu tiro nota baixa em matemática, Miguel perguntou com um sorriso maroto. Ana riu, enxugando as lágrimas. Mesmo quando você tira nota baixa em matemática, mas vamos estudar juntos para você melhorar, combinado? Eles apertaram as mãos selando o acordo, e então Miguel fez uma pergunta que pegou Ana de surpresa. Mãe, você vai na apresentação da escola amanhã? Eu sei que você trabalha e que é difícil você folgar. Ana interrompeu imediatamente. Miguel, olha para mim. Não existe nada nesse mundo que me impeça de estar lá amanhã. Nada. Eu vou conversar com as patroas. Vou explicar, mas eu estarei lá. Não perderia esse momento por nada. O rosto de Miguel se iluminou com a maior felicidade. Eles ficaram conversando por mais 1 hora, Ana respondendo todas as perguntas de Miguel, dissipando seus medos, reforçando seu amor. Quando finalmente o menino começou a ficar com sono, ela o deitou novamente, cobriu-o com carinho e ficou ali, segurando sua mão até ele adormecer de verdade. Antes de sair do quarto, Ana guardou o bilhete cuidadosamente na gaveta da sua própria cômoda. Aquele papel seria preservado para sempre. Na manhã seguinte, Ana ligou para as 3 patroas e conseguiu reorganizar seus horários. Ela estaria na escola de Miguel, na primeira fila, aplaudindo seu filho com o maior orgulho do mundo. Quando chegou a hora da apresentação, Miguel subiu ao palco com seu desenho nas mãos, uma figura feminina com uma capa de super-herói e um menino ao seu lado, ambos sorrindo. O título do desenho era simples: Minha Mãe, Minha Heroína. Ana chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas de pura alegria e orgulho. Quando Miguel leu o texto que havia preparado para a turma, falando sobre sua mãe guerreira, que trabalhava duro e o amava incondicionalmente, Ana percebeu que havia muitas outras mães na plateia enxugando lágrimas também. Ela não estava sozinha. Muitas mulheres ali tinham suas próprias batalhas, suas próprias lutas. Aquele bilhete, escrito com a letra trêmula de uma criança de 8 anos, havia transformado algo em ambos. Miguel aprendeu que podia se abrir com sua mãe sem medo, e Ana aprendeu que, apesar de todas as dificuldades, estava fazendo um trabalho incrível. O amor deles era mais forte que qualquer adversidade, mais poderoso que qualquer julgamento. E juntos, mãe e filho eram invencíveis.